Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda, da Aquara, Arte e Pesquisa em Cerâmica. E hoje eu vim contar para vocês um pouquinho sobre a nossa mentoria do Forno de Latão, que faz parte do Cerâmica de Quintal, que é um projeto que busca resgatar a cerâmica como uma arte acessível, popular e socioambiental. Essa mentoria busca ajudar a resolver um dos principais gargalos de quem quer fazer cerâmica, que é a queima. Quando eu comecei a fazer cerâmica, eu nunca fiz aula presencial de cerâmica, então tudo começou no modo virtual, pela internet, através de pesquisas. O que chegou para mim, primeiramente, foi essa cerâmica utilitária de alta temperatura, que depende de um forno elétrico, de massas cerâmicas comerciais. Isso era incompatível com a minha realidade socioeconômica. Então, a partir disso, eu fui buscando algumas alternativas, fui fazendo algumas pesquisas, parei e pensei, poxa, a gente faz cerâmica há mais de 10 mil anos, né, em vários cantos do mundo. Por que a gente acha que precisa depender de equipamentos sofisticados e caros para fazer cerâmica? Então, a minha pesquisa é sobre tecnologias de queima, desse resgate de técnicas ancestrais de queima, ela veio e partiu muito daí, de uma necessidade real que eu tinha de querer fazer cerâmica, mas não ter condições para ter um forno elétrico, para ter acesso a um ateliê com infraestrutura para isso. Eu venho de uma formação acadêmica. Minha pesquisa, né, sempre esteve diretamente relacionada a estudar junto com povos e comunidades tradicionais, de redirecionar meu olhar para o mundo a partir do que eles trazem, né, dessa perspectiva que eu tenho construído a trajetória da Aquara. Sempre há muitas mãos, sempre pensando na cerâmica como uma arte popular, uma arte socioambiental, e saindo dessa lógica da cerâmica como uma coisa cara, como uma coisa que só gente que tem grana pode fazer, consegue fazer. Então, pra gente ter mais autonomia. Quando eu conheci o forno de latão, e aí eu fui pesquisando as possibilidades, porque existem vários formatos, várias formas de construir esse forno, e eu resolvi me arriscar e construir o meu próprio forno de cerâmica, com o objetivo de fazer queimas tanto de alta quanto de baixa temperatura. Então eu segui alguns tutoriais, fiz algumas adaptações, juntei as informações a partir de diferentes fontes de pesquisa na época e construí o meu forno de latão, que é o forno que eu mais uso aqui na Aquara. Ele é um forno extremamente versátil, ele consegue fazer as queimas de esmalte em alta temperatura e eu tenho ótimos resultados com determinadas massas cerâmicas, que eu vou contar tudo para vocês no curso, na mentoria. Mas eu também faço as queimas de biscoito, né, queimas de baixa temperatura, as queimas expressivas, raku, saga. Ele é um forno muito interessante, principalmente para quem tem uma abordagem da cerâmica mais artística, mais experimental e para quem quer ter autonomia para fazer as suas próprias queimas e seguir nessas investigações, que a gente sabe que a queima é uma etapa fundamental da cerâmica e acaba que quando a gente terceiriza essa etapa, a gente fica privado de entender uma parte importantíssima da nossa arte, né, que é a queima, que é a transformação da matéria. Então, pensando principalmente nessas necessidades que vocês têm me mostrado sobre queimas, né, sobre ter mais autonomia, ter mais conhecimento, ter mais acesso às queimas cerâmicas, que eu resolvi montar essa mentoria com esse formato mais próximo, para conseguir dar um suporte para vocês mais de perto mesmo. Então, qual que é a ideia principal? Eu vou ensinar vocês a construir um forno de latão igual ao que eu construí aqui na Aquara. Ah, Amanda, você vai ensinar outros modelos, adaptações? É o seguinte, eu só posso conseguir garantir que vocês vão ter resultados parecidos com o que eu tenho, com relação à alta temperatura, aos esmaltes, às curvas de queima, com um forno igual ao meu, que é o que eu fiz, que é o que eu já testei e que é o que eu uso cotidianamente, né, aqui na Aquara. Claro que eu vou ajudar vocês a pensar em adaptações, dependendo da região de vocês, seja mais difícil encontrar algum tipo de material que eu indico, e eu vou estar aqui à disposição para a gente pensar nessas adaptações. Mas, a princípio, a ideia é eu ensinar vocês a construir um forno igual ao que eu construí, que é um forno que eu já sei manejar, que eu já sei o que ele é capaz de fazer, e aí eu vou conseguir passar para vocês essa experiência, né? Com base nessa minha experiência, nessa minha trajetória, eu vou trazer essas informações e vou acompanhar vocês durante todo o processo. Essa mentoria ela vai ser organizada da seguinte forma: são 2 meses e meio de práticas mais intensivas, que a gente vai estar num acompanhamento mais próximo. E aí, durante esses 2 meses e meio, nós vamos ter 16 horas de aula ao vivo, que vão ser divididas em alguns módulos, pensando aí na etapa tanto de construção do forno, quanto da realização das queimas, né? E uma queima em específico, que vai ser a primeira queima que vocês vão fazer no forno de vocês, depois de construído, que é a queima de biscoito, a gente vai fazer ao vivo, acompanhando, porque eu senti também que muitas pessoas chegavam para mim
às vezes com o forno de latão pronto, ou com os materiais, mas não sabiam muito bem como construir, e tinha uma certa insegurança para fazer a queima, né? Manejar o maçarico, questão do botijão, do gás, isso realmente gera uma insegurança no começo. Então a minha ideia é que acompanhar vocês ao vivo durante essa primeira queima, para a gente observar juntos como é que tá o maçarico, como é que a gente, né, acende esse maçarico, como é que a gente acompanha a curva de queima, como que a gente monta a carga do forno, como posicionar as peças. Então, assim, essa queima vai ser ao vivo, é uma aula central, vai ser uma queima do dia inteiro, que a gente também vai te ensinar a curva de queima e a montagem de carga da monoqueima, da queima de alta temperatura no esmalte e no raku. Então, a mentoria ela vai incentivar que vocês realizem essa queima durante esse período mais intensivo que nós vamos estar juntos, para que vocês possam trazer as dúvidas, para que a gente consiga orientar vocês para conseguir realizar todas essas queimas no forno de latão. Para quem quer essa mentoria? Bom, essa mentoria é principalmente para quem busca ter autonomia e versatilidade, né, nas suas queimas cerâmicas. Então, quem não tem acesso, né, a um forno elétrico, não tem, seja porque não tem dinheiro para comprar, seja porque é difícil levar em algum ateliê, está cansado de terceirizar a queima, esse curso é para você. Ceramistas que já são experientes, que já têm experiência com outros tipos de queima, como no forno elétrico, mas que quer trazer essa versatilidade, quer experimentar novas formas de fazer cerâmica. Então o forno de latão, ele cumpre muito bem esse papel. Para quem tem esse desejo de fazer com as próprias mãos, né, construir o próprio forno, que é muito legal o processo de construção dele também. E aí nós vamos te orientar tudo, desde questões de segurança em relação à montagem do forno, equipamentos de proteção, quanto durante as queimas, né? Como é que a gente faz isso de forma segura, de forma tranquila, para vocês terem um bom resultado nas queimas e também fazerem isso com segurança, com proteção. Esse forno de latão que a gente vai ensinar vocês a construir, a temperatura máxima que eu já medi nele foi em 1215 graus. Mas durante a mentoria vocês vão entender que existem variações de temperatura dentro do forno. E eu vou ajudar vocês a fazer esse mapeamento, entender onde é que esquenta mais, onde é que esquenta menos, como é que a gente faz a montagem da carga, levando em conta essa atmosfera do forno, né? Então nós vamos passar por todo esse processo. Então a mentoria, ela vai ter 16 horas totais de aulas ao vivo, que vão ser gravadas e disponibilizadas na Hotmart. Um e-book bem editado, né, com muitas imagens explicativas, ilustrativas, desenhos esquemáticos indicando todos os materiais utilizados, a quantidade. O e-book a gente fez ele num esquema de manual, então é um passo a passo mesmo, corte o latão, faça os botões, coloque a manta, então ele está bem explicativo. A gente vai passar para vocês as nossas curvas de queima, que são curvas de queima que a gente já testou, que a gente tem utilizado há muito tempo. O objetivo é dar para vocês uma base, um ponto de partida já validado, né, por mim, pelas minhas experiências, para que a partir dele vocês consigam seguir com mais autonomia. Então nós vamos ter 16 horas de aula ao vivo, vocês vão ter acesso a um e-book, acesso às minhas planilhas de curva de queima, que elas estão no Excel, mas quem tiver dificuldade a gente vai disponibilizar também um PDF que dá para imprimir, fazer um acompanhamento manual dessas curvas de queima, entender como é que se faz um planejamento de curva de queima. A gente vai ter um grupo de WhatsApp da turma também, onde vocês vão poder trocar entre vocês, né? A gente conseguir acompanhar todo esse processo de perto. E eu vou estar ali para tirar as dúvidas, para acompanhar os processos, para pensar nas adaptações necessárias e conseguir guiar vocês nessa jornada. E quem está aqui, né, igual a gente, aprendendo cerâmica online pela internet, é muita oferta, muito curso, muita técnica. E às vezes esse formato virtual, ele é um pouco distante e ele não consegue atender às especificidades, às vezes de cada região, de cada processo, de cada pessoa. Então eu propus o curso do forno de latão num formato de mentoria para conseguir fazer um acompanhamento mais próximo com vocês, né? Para a gente entender quais são as especificidades, quais são ali os medos de cada um, quais são os receios, né, que cada um tem para conseguir executar o forno e também fazer as queimas com tranquilidade. E garantir que vocês saiam dessa mentoria com um forno de latão bem construído, um forno de latão que funcione bem e mais do que isso, sabendo como manejar esse forno para as queimas, para diferentes queimas de cerâmica, né? Nós não vamos entrar em assuntos como esmaltação, modelagem, porque isso aí já é bem mais amplo e, né, faria parte de um outro tipo de curso, de orientação, de mentoria.
Mas no que for relativo à queima e a manejo do forno para realizar essas queimas, essas diferentes queimas, a gente vai passar essas informações para vocês. Como é que faz a montagem da carga do forno, quais os tipos de mobília de forno que a gente pode usar, como que a gente conduz a curva de queima, como que a gente maneja os instrumentos, o maçarico, o termopar. A gente vai ter também uma lista de fornecedores, uma lista atualizada de fornecedores, principalmente pelo Mercado Livre, mas nada impede que vocês procurem por esses materiais presencialmente, mas a gente vai disponibilizar uma lista baseada, né, nos materiais que a gente usou para construir o nosso forno aqui na Quara, e para vocês terem opções e já terem também a ficha técnica de todos esses materiais, porque existem algumas especificações que a gente precisa ficar bem atento. Então a estrutura da mentoria está montada dessa forma, são 2 meses e meio que a gente vai estar bem próximo de prática intensiva, 16 horas de aula ao vivo, distribuídas aí ao longo dessa trajetória, pensando na necessidade de cada momento, desde a construção do forno até entender o funcionamento do forno e conduzir as queimas, o suporte por WhatsApp, e durante um ano vocês vão ter acesso também ao grupo de estudos no Telegram. E lá tem alunos das oficinas presenciais, tem alunos dos cursos online, a gente conversa sobre temas variados e é uma forma da gente continuar junto. Existem diferentes perfis de educadores, né? Eu me considero uma educadora que educa para autonomia. Então o objetivo não é passar metade das informações e tornar vocês dependentes de mais informações para consumir um outro produto, não. Vocês vão ter acesso a tudo aquilo que eu consegui construir até agora. Lembrando sempre que o meu processo é uma pesquisa constante. Provavelmente a Amanda daqui a 5 anos vai ter mais informações e mais bagagem para passar a respeito dessas queimas. Mas vocês vão ter acesso hoje a tudo que eu construí até agora. E eu tenho certeza que essa experiência ela pode ser muito válida como um ponto de partida para vocês seguirem nas suas pesquisas com a cerâmica, com mais autonomia, com mais conexão com o território e com mais possibilidades de criar sem necessariamente depender de recursos, de ferramentas, de tecnologias que são inacessíveis para a maioria de nós. Vamos sempre nos lembrar que a gente faz cerâmica há mais de 10 mil anos, que a humanidade desenvolveu diferentes formas de se queimar cerâmica, diferentes tecnologias de queima, e que a gente não precisa ficar dependente de um forno elétrico para queimar as nossas cerâmicas. Existem muitas alternativas, existem muitas opções artesanais para a gente queimar as nossas cerâmicas, e nessa mentoria eu vou te apresentar uma delas, né, que é o forno de latão, muito versátil, e que vai dar muita possibilidade técnica e artística para vocês continuarem o caminho de vocês na cerâmica. E vai ser um prazer poder acompanhar vocês nessa trajetória.